ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver caridade, sou como um bronze que soa ou como um símbolo que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência e tivesse toda a fé, uma fé capaz de remover montanhas, se eu não tiver caridade, não sou nada. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres e entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver caridade, isso de nada me aproveitaria. A caridade é paciente, é benigna, a caridade não é invejosa, não é temerária, não se envaidece, não é ambiciosa, não busca os próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. A caridade tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca há de acabar. As profecias passarão, as línguas cessarão e a ciência será abolida. Porque imperfeitamente conhecemos, também imperfeitamente profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, desaparecerá o que é imperfeito. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, discorria como criança. Quando, porém, me tornei homem feito, deixei as coisas que eram de criança. Agora vemos a Deus como por um espelho, depois, porém, o veremos face a face. Agora eu o conheço imperfeitamente, mas então hei de conhecê-lo como eu mesmo sou dele conhecido. Agora, pois, permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior delas é a caridade. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo tomou Jesus à parte os 12 e disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e será cumprido tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem. Pois ele será entregue aos pagãos, e será escarnecido, e açoitado e cuspido. E depois de o açoitarem, o matarão, e ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles nada disso compreenderam. Esta linguagem era para eles sem sentido, nem percebiam coisa alguma do que lhes dizia. Ora, sucedeu que, aproximando-se ele de Jericó, estava sentado à beira da estrada um cego pedindo esmolas. E ouvindo a multidão que passava, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que era Jesus Nazareno que passava. Ele então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Mas os que iam adiante repreendiam-no para que se calasse. Ele, contudo, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem piedade de mim. E Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E quando ele chegou, interrogou-o, dizendo: Que queres que eu te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu veja. E Jesus disse-lhe: Vê, tua fé te salvou. E imediatamente ele viu e foi seguindo Jesus, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, deu louvor a Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Já próximos da Quaresma, o Espírito Santo nos anuncia um tema que será recorrente durante este período de penitência que vamos iniciar
na próxima quarta-feira. E esse tema é a paixão de Jesus, os sofrimentos de Jesus. Como para aqueles homens das primeiras horas, que por primeiro ouviram o Evangelho, como para nós, a linguagem do sofrimento e da dor é incompreensível. Há para nós uma imensa dificuldade de digerir o Evangelho da cruz, o Evangelho das bênçãos, dos milagres, da prosperidade, não oferece qualquer dificuldade, mas o da cruz, sim, ofereceu dificuldade tanto para os primeiros discípulos que ouviram este anúncio, como nós, os discípulos das últimas horas, dos últimos tempos. E eles não compreenderam, porque vendo Jesus, um profeta tão poderoso, cujos milagres inauditos testemunhavam o seu poder e a sua autoridade, eles não viam outro futuro para Jesus, a não ser o de uma estrondosa glória humana. Certamente Jesus era o Messias que iria restaurar a glória política do reino de Davi, expulsando os pagãos ocupantes de Israel e restaurando o reino de Davi. Então, quando Jesus anuncia que vai ser preso, que vai ser torturado, que vai ser morto, não podem compreender. Como nós hoje não compreendemos a necessidade que temos de passar por cruzes também. Isto nos arrepia, nos causa um frêmito. E Jesus Cristo disse de si: é necessário que o Filho do Homem padeça estas coisas para depois entrar na sua glória. E o Cristo que disse isso a seu próprio respeito, diz também a nosso respeito: quem quiser vir após mim, tome sua cruz cada dia e siga. Para os que só pensam em prosperidade e glória aqui na terra, a linguagem da cruz é muito difícil. Para aqueles que nivelam o horizonte da vida só por aquilo que os sentidos tocam, pelos bens materiais, é muito difícil compreender, entender o significado e o valor espiritual de qualquer sofrimento. Mas isto não é novidade, porque o apóstolo São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, verso 23, dizia que Jesus crucificado era escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. O que pode haver de bom ou de útil na dor e no sofrimento? Não. Qualquer Deus e qualquer divindade hoje, inclusive este Cristo ressignificado, proposto pelas seitas,
tem voz e vez garantidas no cenário das religiões. Desde que dessorado da cruz. Lembre-se que numa ocasião, quando Jesus fala isso, repete o seu destino de cruz, o apóstolo São Pedro se adianta e diz: não, o que é isso que você fala? Deus não permita, Senhor, isso não pode te acontecer. E Jesus disse a ele: retira-te, Satanás, porque não tens a sabedoria das coisas de Deus, mas as das coisas dos homens. Nosso Senhor exorcizou Pedro. Habitualmente, a nossa primeira reação dos homens comuns diante da cruz é perder toda a confiança em Deus, que é de murmurar contra os desígnios da providência divina. Exatamente porque nos falta aquela capacidade que o Espírito Santo concedeu a estes homens, que mais tarde entenderam o valor da cruz, e todos eles, cada um por seu turno, cada um por sua vez, tiveram a oportunidade de abraçar a cruz e de nela dar testemunho de Cristo, derramando o próprio sangue, derramando o próprio sangue. Para a sabedoria de Deus, o sofrimento é um meio de salvação. Se não servisse para nos salvar, Ele não permitiria que passássemos pelos sofrimentos. Mas por que isso acontece comigo? Para te salvar. Para te salvar. Normalmente as coisas que estreitam nossas possibilidades na terra alargam muito as do céu. Evidentemente que o olhar humano não tem, o olhar do homem, o olhar natural, carnal, não tem luz para compreender o valor da cruz. Por isso, logo depois de dizer que vai morrer, Jesus cura quem? Um cego. Essa cura não acontece por acaso, não está narrada aqui por acaso. Ele anuncia o seu caminho de cruz e em seguida cura um cego. Porque há uma luz que só Deus pode dar. Há uma compreensão que não vem da lógica e da razão humana, mas que é um dom que Deus concede àqueles que Ele escolheu e chama para a vida eterna. Nós somos sempre mais ou menos cegos para o mistério da dor e do sofrimento. Uns mais, outros menos, mas todos com algum grau de cegueira quando se trata do valor
da importância da cruz, que vez ou outra nos é concedida. Quando o sofrimento nos fere, no que temos de mais querido, de mais íntimo, é muito fácil nos perder e andarmos aí às apalpadelas, como cegos, na incerteza e nas trevas. Também conta muito a oração que o primeiro cego fez e que os outros seguintes devem fazer. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Quem de nós não se perdeu? Quem de nós não entrou em confusão? Quem de nós não ficou embaraçado? Quem de nós não se sentiu mergulhado em trevas quando de repente aconteceu algo imprevisto? Todos. Porque não é conforme a nossa natureza, que depois do pecado original não se inclina para outra coisa a não ser para o gozo das coisas criadas. E aí, naquele caminho que até então parecia aberto e livre, eis uma cruz fincada bem no meio dele, na qual normalmente batemos com a cara. Nossas próprias paixões e essa nossa tendência inata para gozar a vida, que é a razão que nos sobrou depois que perdemos a Deus. O que é que sobrou para a humanidade depois que perdeu a Deus lá no paraíso? Gozar a vida. Gozar a vida. Gozar a vida. Também a nossa tendência inata para gozar a vida e nossas paixões gritam dentro de nós, querendo, sob mil pretextos, nos impedir de seguir Jesus crucificado. Olha, você confiou em Deus, olha a tua vida. Olha o que deu. Olha o que aconteceu. Deu tudo errado. Olha aí, está vendo? Vem Satanás murmurar, aproveitando a nossa cegueira e a nossa pouca disposição de seguir Jesus Cristo como Ele quer ser seguido. Jesus tem muitos amigos e que o seguem, mas conforme o seu próprio gosto e o seu próprio modo. Seguem Jesus à sua maneira. Não faltam seguidores de Jesus que o seguem à sua maneira. Mas gente que queira seguir Jesus à maneira de Jesus é difícil. É difícil. É difícil. Senhor, que eu vejo, o que queres que eu te faça? Perguntou Jesus ao cego. Sim. Senhor, que eu o quê? Que eu vejo. E não é exatamente isso que precisamos, senhores e senhoras, sobretudo diante destes acontecimentos, que não cai propriamente no nosso esquema.
Não seria o caso de rezarmos pedindo: Senhor, que eu veja. Estou cego, não compreendo. Por que isso? Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Senhor, ouve a minha voz. Salmo 120. E assim, com esta luz, que nos concede uma relativa tranquilidade e serenidade, daquela da ovelha que não vem do pastor no vale escuro, porque tem uma visão deficiente, atravessando o monte das sombras, não consegue mais enxergar o pastor. No entanto, não duvida dele, da presença dele, porque escuta a sua voz, os seus assovios, os seus gritos, e continua a sua marcha. E nós não temos outro caminho para a nossa madureza, para o nosso amadurecimento, a não ser esse, viu, irmãos? Eu lamento muito aqueles que pensam que vão ficar cristãos muito maduros, pelo simples fato de gastarem horas fazendo cursos de teologia na internet, ou enchendo as suas estantes e as prateleiras de suas casas com livros católicos, mas que depois torcem o nariz para as contrariedades e para as dificuldades. Aqui temos a receita para o farisaísmo, não para o cristianismo autêntico. Não. Senhor, que eu veja. Que eu veja. E o que é que temos para ver, meus senhores? Só isso. Que Deus não vai nos salvar sem as coisas que nos acontecem. Eu já disse isso aqui mais de uma vez, estou repetindo hoje e vou repetir quantas vezes forem necessárias, que Deus não vai nos salvar sem as coisas que nos acontecem, sejam elas muito agradáveis, sejam elas desagradáveis, sejam elas previstas, sejam elas imprevistas. Ele não é todo-poderoso? Ele é. Ele sabe o porquê de todas as coisas. Nos compete, portanto, confiar. Como aquele cego que, desprezando a multidão, cala sua boca, fica quieto. Ele não vai dar atenção para você. O cego gritava com mais insistência e deu maior volume à sua voz, à sua súplica, de modo que o Senhor se aproximou dele e o atendeu, e ele viu. E nós ainda não vimos o suficiente o valor da nossa própria cruz. Não vimos. E o fato, a prova é a má vontade, a revolta, a raiva, a ira com que recebemos a cruz. E, no entanto, ela que vai nos salvar. Se tivesse coisa melhor para salvar do que a cruz, certamente Nosso Senhor teria escolhido. Tanto para Ele como para mim, e para os senhores e para as senhoras. Escolheu a cruz. E até onde sabemos, não autorizou ninguém a jogar fora qualquer cruz. Pelo contrário, nos ordenou que a carregássemos cada dia. Não de vez em quando, não quando fosse conveniente,
mas cada dia. Outra coisa não há, filhos e filhas. Outra coisa não há. Recordemos, façamos a memória dos grandes amigos de Deus, os santos. Qual deles viveu em deleites? Ou numa vida completamente sossegada? Qual? Nenhum. Nunca. Nunca. E hoje, milhões de joelhos se dobram para pedir àquele que não conhecia um dia de sossego, uma vida sossegada. A imitação de Cristo pergunta: qual foi o dia em que Jesus Cristo esteve sossegado? Um homem jurado de morte logo depois que nasceu. E agora milhões de joelhos de irmãos se levam pedindo sossego àquele que não conheceu um dia sossegado. Perseguido, espionado, difamado, desprezado, chamado de impostor, a quem foi dada a morte de bandido. E nós fizemos profissão de seguir a este Senhor, cujas chagas não desapareceram nem depois da ressurreição. Cristo, padre, mas Cristo ressuscitou, glória a Deus. Cristo ressuscitou, mas as chagas, as marcas da sua morte jamais saíram do seu corpo, ainda estão lá até hoje. Senhor, que eu veja, que eu veja. Foi a súplica do primeiro cego que agora inspira os demais cegos, nós. Que eu veja que eu preciso de tudo o que me acontece. Tudo, e tudo é tudo. Numa atitude de filial confiança, de quem recebendo as coisas que lhe acontecem, diz a Deus: seja feita a vossa vontade. Faça-se tua vontade, Deus. Porque não consta que haja qualquer lugar seguro aqui no mundo, a não ser aquele que está cercado e delimitado pela vontade de Deus. Quem está seguro aqui no mundo? Quem se acolheu e se cercou na e da vontade de Deus. O resto é ilusão, pura ilusão. Então, temos aí já uma boa luz para começarmos com boas disposições o tempo de penitência e de conversão que vamos inaugurar na próxima quarta-feira com as cinzas. Recebendo de bom grado aquelas penitências que a gente propriamente não escolheu, mas que Deus escolhe para nós. E escolhe porque confia em nós.
Escolhe porque tem um particular amor por nós e sabe em cada caso qual é o melhor remédio e qual deve ser a dose dele. A dose. Sem errar, sem exagerar. E assim, senhores, é o que temos, enfim, para chegar à vida eterna. Outra coisa não temos. Outra coisa não temos. Vocês sabem que Jesus Cristo não poupou nem sua Santíssima Mãe. Não obstante sua imensurável santidade e fidelidade a Deus, ela não foi poupada. Ela não foi poupada. Vamos cantar agora suas dores também no período quaresmal e depois na Semana Santa. Vamos cantar as dores daquela que é chamada Virgem das Dores, que foi mãe daquele que o profeta Isaías chamou de homem das dores. Imagina, o profeta Isaías chama o Messias de homem das dores. Homem das dores. Homem das dores. E o senhor quer ser o quê? A senhora quer ser o quê? O Espírito Santo diz que Jesus chegou à consumação e à perfeição pelas dores. E não se preocupem aqui, nada de masoquismo. Não precisa sair correndo atrás de confusões. Na hora certa, Deus fará a cruz, na sua medida, na medida da sua necessidade, chegar até você. Fique tranquilo. Fique tranquilinhos. O que importa, meus queridos, é a nossa fidelidade, uma vez que somos pecadores. E nem todo remédio é doce. Nem todo remédio é doce, suave. Às vezes, para curar uma dor, é preciso passar por outra. Nunca se esqueça disso. A igreja e o mundo precisam de cristãos assim, de gente com têmpera de aço, e não gente mole, que não pense em outra coisa a não ser estar numa boa, e não procure a não ser uma religião de conveniência, que tenha a sua medida, seu manequim e seu número. Imagina, a nossa tem a medida da cruz de Cristo, é o número da cruz dele. O selo de autenticidade do cristianismo é a cruz de Cristo. Não tem jeito. Então, peçamos a Virgem das Dores, Mãe do Homem das Dores, que é o nome que o Messias tem no livro do profeta Isaías. Homem, capítulo 53 de Isaías, homem das dores, não homem do sucesso, da prosperidade, dos gozos, dos deleites, mas das dores. Dores. Peçamos que ambos estejam conosco, porque Jesus sabe de que barro, de que lama somos feitos, e de que como somos muito bons para falar e ruins para fazer,
de modo que, ajudados por Ele e pela oração de Sua Santíssima Mãe, que tudo pode, daremos conta de carregar aquela cruz que será o nosso passaporte para a vida eterna. Nosso bilhete de ingresso será a nossa cruz bem carregada, por amor daquele que carregou por nós a cruz. Por amor daquele que antes carregou por nós a cruz e que agora, por amor dele, fazemos o voto de carregar também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.